Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Carol Vilauta e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo como fazer um porta-fone de ouvidos bem pequenininho, bem fácil de fazer para você deixar pendurado na sua mochila ou naquele mosquetãozinho interno da bolsa para você achar bem fácil e sem aquele emaranhado de fios quando você for procurar o seu fone de ouvido para usar. Então ele fica separadinho num lugar mais limpo, protegido e evita que ele fique todo emaranhado. Pessoal, antes da gente começar a aula, eu quero lembrar vocês que está rolando um sorteio imperdível lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, é o @carolvilauta, e eu estou sorteando uma máquina de costura novinha, uma Janome 2008S, igualzinha a essa daqui, e a sortuda vai levar essa máquina para casa sem nenhum custo, nem o frete vai precisar pagar. Então não é todo dia que tem uma promoção dessa para vocês. Corre lá no Instagram, se inscreve, o sorteio vai acontecer no dia 5 de julho. Então ainda dá bastante tempo de você se inscrever, não esquece. Agora eu vou passar para vocês a lista de materiais e como molde eu usei essa tampinha aqui que tem 11 centímetros de diâmetro. É a tampa de um vidro grande, mas na sua casa você pode procurar alguma coisinha redonda que tenha 11 centímetros ou até fazer no próprio Word aí no seu computador. Então, usando esse molde redondo de 11 centímetros, a gente vai cortar 2 vezes o círculo no tecido estampado e 2 vezes também no feltro, que vai ser a parte de dentro da nossa bolsinha. E um dos círculos a gente já vai cortar no meio para poder encaixar aqui o zíper. A gente vai usar um zíper de 15 centímetros, daquele mais fininho. Além dos tecidos, a gente também vai precisar de uma argola de chaveiro comum, uma conta acrílica para fazer o puxador do zíper, na verdade é um acessório do puxador, 15 centímetros de fita de cetim número 0, que vai junto com a fitinha, e 10 centímetros de fita de gorgurão, que vai ser o apoio para a argola de chaveiro. E quero aproveitar para mostrar para vocês que chegaram algumas cores novas desse cristal que eu uso no zíper. São super bonitas, bem neutras e combinam com vários tecidos. Além das pedrinhas, todos os materiais que a gente está usando aqui na aula de hoje, vocês encontram também lá na loja virtual, que envia para o Brasil inteiro. Então depois da aula, dá uma passadinha lá para olhar os materiais. O link está aqui embaixo. Então, para a gente começar a costurar o nosso porta-fone, eu peguei aqui o círculo que foi cortado ao meio, tanto o feltro como a parte de tecido e o nosso zíper pequeno. Eu vou começar posicionando uma das metades de tecido aqui por cima do zíper, alinhando a lateral do zíper com o topo da parte reta do tecido. Lembrando que o tecido vai estar com o lado direito encostando no direito do zíper e o avesso aparecendo aqui em cima. Ao mesmo tempo, a gente vai colocar a parte de feltro bem alinhada com o tecido aqui por trás e vai passar uma costura usando o pezinho de zíper. Vou trocar o calcador pelo calcador de zíper. Depois de passar essa primeira costura no zíper, a gente vai desvirar os dois lados e aí vai ficar o feltro e o lado direito do tecido aparecendo. Aqui na outra borda do zíper, a gente vai posicionar do mesmo jeito que a gente fez com a primeira parte, alinhando bem as duas aqui. Até se você preferir agora, já pode cortar o zíper mais próximo da medida para você não se perder. Não pode ficar desencontrado assim, tem que ficar bem direitinho. Tecido por cima com o avesso aparente e o feltro por baixo também bem alinhadinho com o tecido. Vamos passar outra costurinha aqui igual a gente acabou de fazer. Já vou desvirar também o outro lado e agora eu vou destrocar o calcador da máquina, vou voltar ao calcador comum e vou fazer uma costurinha rebatendo aqui nas duas laterais para o tecido não ficar assim tão levantado. Quando a gente passar essa costurinha do lado, ele vai assentar mais e vai também ajudar a segurar o feltro do forro para ele não entrar no zíper quando a gente for abrir ou fechar a bolsinha. Essa costura que a gente faz aqui rebatendo, ela pode ser bem na beiradinha do tecido, que na minha opinião fica mais bonito. Se você quiser, também pode usar um pontinho decorativo.
Então, depois de rebater, a nossa peça vai estar assim. E agora eu vou cortar o excesso de zíper aqui dos dois lados. Agora, com a ajuda de um alicatinho de qualquer modelo, a gente vai remover esse metalzinho da ponta do zíper por dois motivos. Um, para a gente conseguir passar o cursor aqui 2 vezes e deixar ele no meio. E 2, para não quebrar a agulha quando a gente for costurar em volta. Então, eu vou pegar o cursor que ficou ali na pontinha do zíper que a gente tirou, no excesso. Vou passar ele de novo aqui. E vou deixar ele aqui no meio da peça. No próximo passo, a gente já vai fazer a instalação da fitinha com a argola de chaveiro. Então, eu vou dobrar a fitinha com a argola passada aqui e vou alinhar ela aqui com o zíper. Já vou passar uma costurinha de segurança, que é uma costura bem na beiradinha, para fixar essa argolinha aqui antes que a gente esqueça. Agora, como a gente vai costurar por cima do zíper, pode ir bem devagarinho para não quebrar a agulha. E fazer um retrocesso para essa costura ficar bem firme. Agora a gente vai começar a empilhar os materiais para fazer a montagem da nossa bolsinha. Eu vou começar colocando aquele círculo de feltro inteiro aqui na bancada. E aí por cima dele eu venho com a parte de cima que a gente acabou de construir, que já tem o zíper. Vai encostar aqui feltro com feltro e o tecido vai ficar para cima. Por cima do tecido eu venho com o último círculo de tecido que também está inteiro. E eu vou colocar ele aqui, encostando direito com direito no tecido, e eu vou ficar enxergando aqui de cima só o avesso. Aí, nesse ponto, a gente pode alfinetar ou usar clipes de costura, e vamos costurar a volta toda, deixando só uma abertura aqui na lateral. Não esquece que não pode deixar a abertura junto com o zíper, depois para fechar é pior. Então, pode deixar aqui de um lado ou do outro, uma abertura pequena, mas que dê pra gente desvirar a peça. Já vou começar fazendo o retrocesso para a costura não desmanchar na hora que a gente for desvirar a peça. E aí eu vou costurando a volta toda aqui. Eu tô usando aquele alfinete bem fininho que a gente consegue passar com a máquina por cima e não quebra a agulha. Se você não tiver desse alfinete não tem problema, mas esse é o mais indicado para costura. Já tô chegando aqui onde eu vou parar. Retrocesso de novo. E aí, então, eu vou remover os alfinetes. E olhando aqui pelo lado do feltro, eu vou levantar uma camada só de feltro e vou fazer a costura aqui embaixo, normalmente como se essa camada não existisse. Eu vou seguir com ela aqui. Agora, antes da gente desvirar a peça pela abertura, eu vou passar com a tesoura de picotar, tirando o excesso de material na volta toda. E isso vai ajudar a nossa peça a ficar bem redondinha quando a gente desvirar. Se você não tiver tesoura de picotar, também não tem problema. Você pode pegar a tesoura comum e fazer alguns piques retos, não precisa tirar material, pode só fazer alguns piquezinhos assim. Também funciona muito bem. Agora, pela abertura, a gente vai desvirar a peça. Abrir o zíper e desvirar mais uma vez. Quando a gente faz essa técnica de levantar uma beiradinha do forro e costurar o restante, a gente tem um acabamento legal porque por fora não fica nenhuma costura para fechar, então não fica nenhum acabamento pendente por fora, fica só uma pequena abertura por dentro que a gente pode fechar a máquina ou a mão. Então, antes de continuar para o próximo passo, já vou fechar essa abertura para não ficar nada para trás. E o legal é que mesmo o forro, aqui a parte de dentro, ela acaba ficando quase toda embutida. Então fica um acabamento realmente muito bom, principalmente para peças pequenas. Então aqui eu dobrei o excesso de feltro de um lado para dentro e a gente vai passar com a máquina bem na beiradinha, com bastante cuidado, porque qualquer coisa que ficar torto aqui nesse fechamento vai interferir na parte de fora e vai fazer um defeitinho lá. Então bastante cuidado, acompanha bem o arredondado da peça aqui. Se você preferir, pode fazer pontinho invisível à mão
pegando só as duas partes de feltro, que aí não vai interferir em nada na parte de fora. Retrocesso no começo e no final dessa costurinha. Agora sim a gente pode desvirar e a peça já vai ter um acabamento completo por dentro e por fora. Agora, com a ajuda de um cabinho de pincel ou um palito de churrasco ou um boleador, eu vou dar uma passadinha aqui para ter certeza que desvirou bem e que vai ficar bem redondinha a nossa peça. E agora sim a gente percebe a diferença que faz aqueles piques antes de desvirar. Eles ajudam muito a costura a ficar arredondada assim e sem nenhuma preguinha. Tá vendo como ficou bem desvirado? Agora, para finalizar, eu vou pegar aqueles 15 centímetros de fitinha de cetim bem fininha, vou passar aqui pelo buraquinho do cursor do zíper, passo as duas pontinhas de uma vez, volto com as duas pontas aqui por dentro da alcinha e puxo. Então, a fita ficou presa aqui. Depois que prender a fita, a gente dá uma dobradinha nela assim ao meio para ela passar pelo furo da miçanga, da conta acrílica. Passa a miçanguinha, faz um nó. E para não desfiar a fita, a gente queima a pontinha dela com isqueiro. Só uma queimadinha assim e pronto. Agora a gente tem um puxador muito mais prático, porque ele é bem maior, bem mais fácil de puxar do que só o puxadorzinho, e a nossa peça está pronta. Então essa daqui é a nossa peça finalizada, o porta-fone fica muito bonitinho, muito simples de fazer, olha como o foninho fica bem acomodado aqui dentro. Cabe direitinho, enrolado e não fica dando nó. Uma peça muito boa para você fazer e vender, uma peça de baixo custo que vai te ajudar a aproveitar inclusive os retalhos aí no seu ateliê. Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Se você gostou, não esquece, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações para eu ficar sabendo sempre que tiver aula nova. E se você gostou muito, mas muito mesmo, deixe um comentário, copie o link e compartilhe nas suas redes sociais. Espero você na semana que vem com mais uma aula incrível aqui no canal. Até mais!